Bom dia, alunos! Na aula de hoje nós vamos lembrar um pouco sobre as potências e ver como é que é as potências para os números racionais. Lembrando que os números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, como os decimais e as frações, certo? E as dízimas periódicas também, né? Que a gente pode escrever os decimais como um decimal exato ou como uma dízima periódica. Então, para lembrar, eu coloquei esse exemplo aqui. Menos 2 elevado a 3, né? Menos 2 ao cubo. A gente viu que o número que está aqui em cima, ele é chamado de expoente. Então, o número 3 é o meu expoente. E o número que está aqui embaixo, né? O número que está sendo elevado, ele é a minha base. Então, a minha base aqui é o número menos 2. E uma potência significa sucessivas multiplicações. O número que está embaixo é aquele número que vai se repetir, que é a minha base. E o número que está em cima, no expoente, ele significa quantas vezes eu preciso multiplicar a minha base. Então, aqui, se eu tenho menos 2 ao cubo, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 3 vezes. Tudo bem? A gente viu também pelas regrinhas dos sinais que mais vezes mais é mais, menos vezes menos é mais, e que são sinais diferentes, dá mais, e mais com menos, né? Mais vezes menos, e menos vezes mais resulta em menos. Então, aqui a gente vai fazer a regrinha do sinal. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, esse é o resultado dessa potência aqui. Menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Outro exemplo. Menos 3 ao quadrado. Então, a minha base ali é o menos 3 e o meu expoente é o 2. Então, quer dizer que eu vou ter que repetir o menos 3 duas vezes. Tudo bem? 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, mais. A gente viu também, né, com os números inteiros, que todas as vezes que eu tenho um expoente par, o meu resultado será sempre positivo. Então, expoente par, o resultado será positivo. Porque sempre que eu faço menos vezes menos, dá mais. Por exemplo, se eu tivesse 4 menos, aí ficaria menos vezes menos, mais vezes menos, menos. E menos vezes menos, mais. Então, o meu resultado será mais. Tudo bem? Apagar aqui. Pessoal, então esses são dois exemplos, né, pra gente ver as potências. Eu vou colocar mais um aqui. Agora, eu não vou colocar um número inteiro. Eu já vou trabalhar com os números racionais. Então, vamos lá. O exemplo que eu vou colocar aqui é mais 4/5 elevado a 3, que é o mesmo exemplo que vocês têm na apostila na página 88. Então, como é que eu vou resolver isso? Mais 4/5 elevado a 3. Ué, vamos fazer o que a potência nos diz. A potência nos diz que eu tenho que repetir a minha base, multiplicando ela 3 vezes. Tudo bem? E agora eu resolvo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tudo bem? Aqui era mais, eu não coloquei o sinal de mais. Porém, eu poderia ter colocado, né? Para eu colocar o sinal de mais, eu tenho que usar o parênteses, né? Porque eu estou usando uma multiplicação.
E aí eu tenho que separar sempre dois sinais, o de vezes e o de mais tem que ser separados, né? Pela multiplicação aqui, pelo parênteses. Então aqui quando eu faço mais vezes mais, dá mais. Vezes mais também vai dar mais. Então meu resultado será positivo. Lembrando que quando eu tenho um expoente que é ímpar, o meu resultado será sempre o sinal que está na base. Então, se a minha base é positiva, o meu resultado será positivo. Se a minha base, por exemplo, fosse negativa, vamos ver o que dá. Então, aqui vai ficar menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2, ok? 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. O meu resultado aqui deu negativo. Realmente, ele tinha que dar negativo. Porque quando eu tenho um expoente que é ímpar, eu sempre tenho que manter o sinal da base. Então, se eu tenho um expoente par, o meu resultado será obrigatoriamente positivo. Se eu tenho um expoente que é ímpar, o meu resultado será sempre com o sinal que está aqui na base. Se a base for positiva, o resultado é positivo. Se a base for negativa, o resultado é negativo. Ok? Então, a gente já viu como que a gente faz para as frações, né? Quando eu tenho uma fração, uma potência de uma fração. Então, aqui eu faço 4 vezes 4 vezes 4, que é o mesmo que eu fazer 4 ao cubo, ou 5 ao cubo. Aqui, 1 ao cubo, 1, 2 ao cubo, 8. Não precisa ficar repetindo sempre essas multiplicações. Eu já posso pensar aqui, sempre quando eu tiver uma fração, uma potência de uma fração, será elevado o numerador, a potência, e o denominador elevado ao expoente. Então, 1 ao cubo e 2 ao cubo. E o sinal, eu posso utilizar a regrinha. Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, mantém o sinal da base. Agora, nós vamos ver um exemplo com decimal. Pessoal, nós vamos ver um exemplo com decimal exato. Por quê? Para a dízima periódica, para eu ficar multiplicando, fica inviável. Então, quando eu tenho uma dízima periódica, eu vou sempre usar a forma dela como fração. Isso vocês vão ver no ano que vem, no 8º ano. Por enquanto, a gente vai fazer só a potência com o decimal exato. Então, eu vou colocar o exemplo aqui, menos 1,2 elevado a 2, né? O que significa menos 1,2 elevado a 2? Significa que é menos 1,2 vezes menos 1,2. A gente já viu que expoente par, o meu resultado será positivo, porque menos vezes menos dá mais. Agora eu faço essa operação. Quanto que é? 1,2 vezes 1,2, né? 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Somando tudo isso fica 4 mais 0, 4, 2 mais 2, 4 e 1 mais 0, 1. Se eu tenho duas casas aqui, uma, duas, eu tenho que andar duas aqui. Então, o meu resultado é 1,44. O que eu poderia ter feito? 12 vezes 12, eu sei que é 144, só que eu tenho duas casas depois da vírgula, então eu pego 144 e ando duas casas. Também seria uma forma correta, para não precisar multiplicar ali os decimais, porque é uma conta que a gente já está acostumada a fazer, 12 vezes 12, né? Quando eu tenho potência de 10, só para lembrar aqui, quando eu tenho uma potência de 10, eu sempre vou contar, né, quantos... Vou olhar no meu expoente, o meu expoente vai indicar quantos algarismos eu tenho, né? Quantos fatores eu tenho multiplicando. E aí será o tanto de zeros que eu vou colocar. Por exemplo, menos 10 elevado a
4. Então, quer dizer que eu tenho que repetir o menos 10 4 vezes, certo? 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu ficar multiplicando tudo isso, eu conto, eu tenho 4 fatores, certo? Então, quer dizer que eu vou ter o número 1, né? Porque 1 vezes 1 será 1. E 4 zeros. 4 zeros. Então, sempre eu olho no meu expoente. O meu expoente é 4, eu vou ter 4 zeros. Isso para a potência de base 10, ok? O meu sinal aqui será positivo o resultado, porque eu tenho um expoente par, resultado será sempre positivo, ok? Mais uma coisinha pra gente lembrar que é muito importante e que eu vi que vocês erraram na primeira prova, né? Todo número elevado a zero, qualquer número elevado a zero, pode ser uma fração, pode ser um decimal, pode ser uma raiz, qualquer número elevado a zero, o resultado será sempre 1. Sempre 1. Não é menos 1, não pode ser negativo. A gente já viu a demonstração disso em sala de aula. Sempre o resultado de todo número elevado a zero será 1. E de todo número elevado a 1? Todo número elevado a 1 será ele mesmo, né? Porque eu estou repetindo aquele número uma vez. Então, será ele mesmo. Por exemplo, menos 1,37. Qual elevado a 1? O resultado será menos 1,37, ok? Então, o que mudou agora da potência que a gente conhecia dos inteiros para a potência dos números racionais? Não mudou nada. Eu só preciso saber que quando eu tenho uma fração elevado, uma potência de uma fração, né? Uma base, que é uma fração elevada a um expoente, eu sempre vou elevar o numerador ao expoente e o denominador ao expoente. E nos decimais, a gente precisa fazer a continha e calcular, ok? Pessoal, então na aula de hoje é isso que a gente vai ver. Vocês deverão fazer o exercício 38 e resolver as potências que estão aí. Um abraço, até a próxima aula.